Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje o tema da nossa palestra é Bem-aventurados os pacificadores. Para iniciar, gente, como de costume, eu peço a Deus, nosso Pai, que nos sustente, para que possamos estar todos inteiros nesse momento de reflexão e para que então nós consigamos finalizar essa breve palestra melhores do que nós estamos começando. Bom, gente, como eu disse para vocês, hoje a nossa palestra ela é inspirada na 7ª bem-aventurança ensinada por Jesus, de acordo com o Evangelho de Mateus, quando ele diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Sermão da Montanha, gente, ele é um discurso de Jesus que pode ser lido no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nesses discursos, Jesus traz para nós lições de conduta e de moral, ditando então os princípios que nos orientam a vida cristã. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Se a gente for analisar sob o aspecto material, provavelmente o sentido seria diferente. Mas então, quando a gente estuda, quando a gente lê as bem-aventuranças, é importante que a gente tenha em mente que a gente está falando então sobre bens reais, sobre bens espirituais, Porque como nós ainda não compreendemos realmente a efemeridade dessa encarnação, muitas vezes podem aparecer situações nas nossas vidas que são percebidas por nós como situações ruins, desagradáveis, dolorosas, difíceis. Mas muitas vezes são o caminho encontrado pela vida, para nos guiar nessa jornada educativa que é a nossa encarnação e então nos colocar num rumo à verdadeira felicidade, à verdadeira e plena libertação. Então hoje a gente vai falar sobre os pacificadores. E pacificar significa muito mais do que restabelecer a paz alheia. Para que nós pacifiquemos, nós precisamos estar em paz conosco primeiro. Ninguém pode ser pacificador de outros se não for pacificador de si mesmo. Vamos lembrar daquela frase que a gente vai encontrar lá em João 14:27, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O pacificador, ele irradia a paz em torno de si. E tem um outro ponto, gente, que tem uma diferença fundamental entre pacífico e pacificador. Pacífico é aquele que é amigo da paz. Ele prega a paz, ele anseia pela paz, mas ele próprio não a traz. O pacífico, às vezes, pode ser passivo. Então, ele não pratica o mal, mas ele também não pratica o bem. Já o pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha, age para efetivamente promover a paz. Então, o pacificador, ele tem que ser ativo necessariamente, ele precisa ser atuante. Ele precisa viver pautando suas atitudes em preceitos éticos, agindo então com base em valores relacionados com a espiritualidade que dão sentido para a nossa vida, a bondade, a fraternidade, a tolerância, a sinceridade, a justiça, a compaixão. E quando a gente reflete, gente, sobre esses valores que eu mencionei, a gente vai perceber que existe uma preocupação implícita com o bem-estar alheio, não é verdade? Então vamos pensar um pouquinho agora sobre a paz. A meu ver, a paz ela não pode ser entendida apenas como um estado de ausência de guerras. Ela é um estado de equilíbrio, de entendimento, de serenidade, onde existe o respeito pela aceitação das diferenças, a tolerância, onde os conflitos são resolvidos através do diálogo, onde os direitos das pessoas são respeitados e as suas vozes são importantes e são ouvidas. Então, a paz
ela é desejada por cada um de nós, não é? É um objetivo da nossa vida. E não é à toa que muitas vezes nós nos saudamos dizendo, né, que a paz esteja contigo. É um desejo de todos nós. Nós sabemos, gente, que Deus é Pai de todos nós, mas por orgulho, talvez, nem sempre a gente consegue reconhecer verdadeiramente essa paternidade divina. Se a gente parar para pensar, o cotidiano, ele nos tira essa percepção. E a gente passa a agir como os outros agem, como a sociedade moderna age. E nós deixamos de ser pacificadores para nos tornarmos murmuradores. Nós somos muitas vezes pacíficos, mas nós não promovemos a paz no nosso dia a dia, no ambiente de atuação de cada um de nós. A gente criou então uma sociedade em que as pessoas acham cada vez mais difícil demonstrar afeto e cuidado, e em vez da gente ter essa noção de comunidade, né, essa sensação de fazer parte de um grupo, que é uma característica importantíssima para nós, a gente acaba encontrando na sociedade um alto grau de solidão e de perda de laços afetivos. Isso nos sugere, gente, que há razões para acreditar que existe então uma ligação entre a infelicidade, essa ansiedade, esse descontentamento que a gente percebe na sociedade e a falta de contato com a nossa realidade humana, em que uns dependemos dos outros porque nós estamos todos conectados. Para eu estar em paz, você precisa estar em paz, né? Então, à medida, porém, que nós nos conhecemos e trabalhamos no processo da reforma íntima, a gente vai buscando o encontro, né, com a nossa essência divina. E a gente sente então a necessidade de nos aproximarmos de Deus. E aí vão se estreitando os laços entre a criatura e o Criador, e nós conseguimos então nos vermos como irmãos que nós somos. Vamos lembrar, gente, que a nossa destinação, né, é o amor, é a felicidade. E que existe uma essência divina amorosa em nós que precisa ser cultivada. Então, o exercício do amor é uma condição para evoluirmos e para nos aproximarmos de Deus. Vamos pensar naquela passagem do filho pródigo, né? Que depois de experimentar sofrimento, as dores, ele cai em si, ele busca o autoencontro e ele retorna à casa do Pai. Então, busquemos também esse retorno ao amor, né? Do qual muitas vezes nós nos distanciamos, né? Nós nos distraímos nos nossos afazeres do dia a dia. Quando nós nos amamos, nós nos abrimos para o universo. Isso acontece quando nós buscamos o melhor para nós, o melhor para os outros, dentro da realidade que nos é possível naquele momento. Então a gente não deve esperar a perfeição no estágio em que nós estamos. Não é possível. Mas é possível nos aperfeiçoarmos a cada instante, né? Buscando e promovendo a paz em tudo que nós fazemos, em todos os lugares que nós passamos. A meu ver, o caminho para a paz, ele passa primeiramente por esse encontro, por essa reconciliação entre criatura e criador. Quando nós tomamos consciência realmente da nossa posição como filhos de Deus, né? E eu acredito, gente, que cada um dos nossos atos, eles têm uma dimensão universal. Então, a paz individual produz, sim, a paz social. E esse trabalho de pacificação, primeiro de nós próprios, depois dos que nos rodeiam, ele precisa ser inspirado no amor, livre das amarras do sentimentalismo que a gente conhece no dia a dia. Ele precisa ser inspirado na escolha e não na obrigação. Portanto, é atitude, é comportamento, é postura. Promover a paz começa quando nós colocamos Deus na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz que o espírita deve pensar que sua vida inteira precisa ser um ato de amor e de devotamento. Com a disciplina ética, né, gente, com a conduta íntegra, e o discernimento cuidadoso. Então, são fatores, né, são elementos decisivos para uma vida muito mais feliz por ser significativa. A gente está encarnado hoje na Terra em provas e expiações.
Estamos todos, né, nessas condições. Mas somos instrumentos e devemos aplicar constantemente os nossos esforços para tentar abrandar as dores dos nossos irmãos, né, seguindo a lei de amor e de caridade, porque muitas vezes nós temos nas nossas mãos os instrumentos, os meios, para diminuir as dores alheias, diminuir o sofrimento, detendo então o mal e o substituindo pela paz. É desenvolvendo essa atitude, gente, de responsabilidade que nós começaremos a criar um mundo muito mais bondoso e compassivo. Falando sobre isso, eu vou citar agora para vocês um trecho do livro Fonte Viva, né, que foi psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Ele diz assim: ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Jesus sempre estabeleceu a doçura, a moderação, a afabilidade, a paciência. Não foi, gente? Então, a partir disso, qualquer tipo de violência, de agressividade, de ira, as palavras e pensamentos negativos são contrários às leis de amor e de caridade que ele veio ensinar para nós, exemplificando, vivenciando. Então, passemos a praticar atos que geram a paz, o amor. E não se constrói a paz sem justiça, não é? Sem bondade. Então, nós temos como missão, eu e você, cada um de nós, a pacificação da nossa trajetória. Para que possamos realmente nos tornar, gente, instrumentos de paz, instrumentos de amor, para que a gente consiga promover a transformação do mundo que nós vivemos. A sociedade, ela não pode ser transformada em blocos. Isso porque a sociedade ela é formada pelos indivíduos, né? A soma dos indivíduos. Então, só a melhora dos indivíduos pode melhorar a sociedade. Já que se a gente pensar bem, as únicas conquistas realmente sólidas são aquelas que acontecem no nosso íntimo, individualmente. A gente pode alterar legislações, a gente pode alterar costumes, mas o efeito disso é apenas paliativo se os indivíduos não se conscientizarem realmente da sua responsabilidade, se os indivíduos realmente não se transformarem positivamente. Então eu diria, gente, que pequenas atitudes éticas, felizes, amorosas, tomadas todos os dias, são a chave para essa transformação. Tem uma frase que está na moda, que diz assim, quando você muda, o mundo muda. Já ouviram? E é verdade. Quando nós mudamos, nós passamos a ver o mundo de um outro modo. E a maneira como nós percebemos o mundo, a maneira como nós o vemos, vai determinar a influência que nós passamos a exercer sobre o meio que nós vivemos e sobre aqueles que estão compartilhando a caminhada com a gente. Como eu disse antes, né, o ambiente psíquico da coletividade é a soma dos ambientes psíquicos individuais. Então, sempre que eu decido, sempre que eu escolho me transformar positivamente, né, sempre que eu escolho trabalhar nesse processo de reforma íntima, sempre que você escolhe fazer isso, nós estamos melhorando a coletividade. Pacificando a nós mesmos é que nós pacificaremos aos outros. A paz é transmissível. Então, gente, para finalizar essa palestra, eu vou ler para vocês um outro texto de Emmanuel, que foi psicografado também por Chico, no livro Palavras de Vida Eterna. Esse é um texto que foi intitulado Pacifica Sempre. Vou ler para vocês. Por muitas sejam as dores que te aflijam, a alma acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta.
Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. A gente percebe, né, gente, nesse texto de Emmanuel, então, o sentido de ser realmente pacificador, como eu disse no início da palestra. O pacificador. Sejamos, então, instrumentos de paz, que nós possamos promover a paz por onde nós passamos, né? Que nós possamos deixar um pedacinho do nosso coração por onde quer que a gente passe. Eu finalizo, então, essa palestra de hoje com esse texto. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Desejo que todos estejamos em paz. Até a próxima.